Salve, consagrados! Tô na área, derrubou, é pênalti. Time, seguinte, nossa primeira aula de matemática. Então, preparei algo bem especial para vocês. Vou começar com potenciação, beleza? Eu coloquei a enquete lá no Insta do canal, a galera votou e o tema mais votado foi para começar com potenciação e radiciação. Então, o que eu farei? Vou dividir em dois blocos para vocês. E o primeiro bloco hoje, para nossa aula inaugural, é potenciação. Porém, de uma forma diferente. Ao invés de ficar colocando aqui multiplicação de potência de mesma base, divisão... Eu não vou fazer isso com você não, tá? Vai ficar maçante. Então, eu vou pegar exercícios e dentro dos exercícios eu vou abrindo para você quais propriedades nós podemos usar e de que forma efetivamente essas propriedades são utilizadas. Pegou a visão? Então, time, segura aí que eu já entro com o primeiro exercício. Bora! Bora, time! Gente, olha lá, potenciação. Então, eu já falei para você lá na abertura do vídeo que nós vamos trabalhar com potenciação e radiciação em blocos diferentes, aí em blocos distintos, em dois vídeos, para que não fique muito sobrecarregado e a gente consiga trabalhar com qualidade. Belezura? Boa! E você observa que eu já coloquei o primeiro para você aqui, onde ele pede para determinar o valor de uma expressão. Antes de eu trabalhar com essa expressão, você precisa guardar o seguinte. Eu montei essa aula de hoje de forma crescente. Vander, oi, como assim de forma crescente? Eu começo do exercício mais simples e vou subindo o nível de dificuldade até a gente chegar no exercício um pouco mais elaborado. Belezura? Então, se você tem facilidade nesses primeiros, aguarda até o final do vídeo que eu vou colocar exercícios mais elaborados para você. Belezura, consagrado? Então, bora lá. Então, eu coloquei aqui, olha, isso é uma potência. Para quem não lembra o que é potência, potência é uma representação utilizada para representar quantas vezes um determinado elemento ele é multiplicado, tá? Então, só para você recordar, se eu pegar A multiplicar por A, multiplicar por A, você observa que esse A está multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Ou seja, A elevado a 5 será a representação. Isso é uma potência e toda potência é constituída de uma base, onde essa base aqui, olha, é o nosso A, e por um expoente. A base é o número que aparece repetidas vezes. E o expoente é o número de vezes que essa base apareceu. Tranquilinho? Beleza? Boa. Então, nós temos aqui uma base, temos o expoente. Vander, quer dizer que esse 4 aqui ele apareceu 4 vezes 4, 7 vezes? Isso. Esse 4 apareceu a mesma coisa, só que 10 vezes? Beleza. Vander, e esse 1 aqui? Quer dizer que ele é uma única vez, tá? Número elevado a 1, ele é o próprio número. Então, 4 elevado a 1 é o próprio 4, tá? Isso você precisa guardar no coração. E tudo isso aqui está elevado ao quadrado e, posteriormente, dividido por 4 elevado a quinta elevado a 7. Então, aqui, só nessa brincadeirinha aqui, nós temos aqui pelo menos 3 propriedades que eu vou explorar com vocês. Belezura? Boa, time! Então, já recordou aqui o que é uma potência, agora vamos trabalhar com a questão. Vou apagar aqui. Bora, bora! Então, primeira propriedade, multiplicação de potência de mesma base. Quando eu tenho A elevado a M multiplicado por A elevado a N. Na multiplicação de potências de bases iguais, as bases devem ser iguais, aplica essa propriedade de conservar a base e somar os expoentes. Opa, você está enxergando multiplicação? Lógico que você está aqui, ó, está multiplicando. Ó. Multiplicação de potência de mesma base. Aplica-se isso? Sim, porque as bases são iguais? São.
Então, o que você vai fazer? Conserva em uma única base e vou somar os expoentes. Primeira propriedade, ok para você? Boa, então vamos colocar essa propriedade em prática. Vou pegar isso aqui, que é uma multiplicação, e fica 4 elevado a 7 mais 10 mais 1. Lembrando que tudo isso aqui está ao quadrado. E aqui eu não vou mexer ainda, tá? Wander, eu lembro essa propriedade. Opa, segura a emoção. 4 elevado a 5, isso tudo elevado a 7. Então, eu vou dar uma enxugada aqui para você, beleza? 7 mais 10, 17, mais 1, 18. Então, isso ficou 4 elevado a 18, tudo isso ao quadrado. Aqui eu estou só reproduzindo. Wander, eu posso ir eliminando essas passagens? Pode, estou fazendo passo a passo. Caso você não tenha ainda todos os recursos, você vai adquirindo aqui no vídeo. Se você já tem, já pode ir pulando sim essas passagens. Tranquilo? Na maciota? Boa. Wander, que propriedade você vai aplicar agora? Você observa que aqui é uma potência, né? Uma base e um expoente. Só que essa potência está elevado a um outro expoente. Essa propriedade a gente chama de potência, porque ó, isso aqui é uma potência, né? Eu tenho uma base aqui, tem um expoente. Só que aqui dentro eu tenho uma outra potência. Por isso que é a potência de uma outra potência. Wander, quando tem isso, como que eu resolvo? Aí é o seguinte, meu consagrado. Potência de potência. Na potência de potência, você mantém a sua base e multiplica os expoentes. É o que eu farei tanto aqui quanto nesse caso aqui. Pegou a visão? Então vai ficar 4 elevado a 18 vezes 2 dividido por 4 elevado a 5 vezes 7. Acompanhou aí, consagrado? Bora, bora! Vamos lá. 18 vezes 2 vai resultar em 36. Eu já vou colocar aqui, que é uma divisão para você, né? E 5 vezes 7 vai resultar em 35. Observe então, já usei duas propriedades de potenciação com você, tá bom? Vou usar agora uma terceira propriedade, porque agora não é uma multiplicação e também não é uma potência de potência, mas entra agora numa divisão de potências, de bases iguais. Então o que você faz agora? Mais uma propriedade, agora a divisão de potência de bases iguais. Lembrando uma coisa, o A tem que ser diferente de zero. Wander, por quê? Porque zero elevado a qualquer número aqui vai dar zero. E a gente não consegue trabalhar com divisibilidade aqui, ó. A gente não consegue dividir aqui, ó, por zero, tá? O zero não pode aparecer aqui. Lembra da primeira lei da matemática? Qual é? Não dividirás por zero. Isso aí, consagrado. Então aqui, olha, ficou A elevado a M menos N. Opa! Então é o inverso da multiplicação? Sim! Se na multiplicação você soma, na divisão você vai subtrair. Ah, Wander, então quer dizer que aqui eu vou conservar a base, que é 4, e vou subtrair os expoentes, 36 menos 35. Então isso deu 4 elevado a 1. E lembra que eu falei no começo que todo número aqui elevado a 1 é o próprio número. Então deu 4. A alternativa correta aqui, a minha alternativa D de dromedário. Boa, Paquito. Então observa, em um exercício eu explorei 3 propriedades de potenciação. Pegaram a visão? Boa? Clareou para você? Então um exercício aí que eu fiz passo a passo para você conseguir identificar a passagem e a existência de cada uma dessas propriedades de potenciação. Vamos para mais uma questão e agora vamos elaborar um pouco o nível aí. Belezura? Segura! Bora, time! Exercício aí, o exemplo de número 2. Deixa eu até colocar aqui para você não perder a ordem. 2.
Qual dos números a seguir é o maior? Exercício clássico. E muita gente se perde. Porque o que a pessoa vai olhar? Vai falar assim, ele vai bater o olho, pô, elevado a 45, esse é o maior. Ou tem gente que olha, 243, esse é o maior. Não é assim que você compara. Para eu conseguir comparar quem é o maior, eu tenho que ter bases iguais. Como assim, Vander? Vou dar um exemplo. 2 elevado a 5 e 2 elevado a 7. Eu consigo comparar quem é o maior. Porque, pensa comigo, o que é maior? Eu pegar o 2 e multiplicar por ele mesmo 5 vezes, ou eu pegar o 2 e multiplicar por ele mesmo 7 vezes? Eu pegar o 2 e multiplicar por ele mesmo 7 vezes. Então, se eu tenho bases, cuidado, porque aqui mora o perigo. Se eu tenho bases maiores ou igual a 1, se a base for maior ou igual a 1, eu consigo olhar a base direto e o expoente. Quanto maior o expoente, maior o número. Vander, tem alguma outra coisa que contradiz isso, ou que muda isso, ou que inverte a situação? Sim. Se eu pegar meio elevado a 5 e pegar meio elevado a 7, nesse caso, quando a base for menor do que 1, quanto maior é o expoente, menor é o número. Porque lembre-se que esse termo aqui, ele vai ficar 2, 4, 8, 16 e vai indo. Então eu vou pegar 1 e vou dividir por um número cada vez maior? Isso. Então vamos lá, recapitulando. Se a base for maior ou igual a 1, né? No caso, maior que 1, né? Porque se for 1 elevado a qualquer coisa vai dar 1. Se a base for maior do que 1, eu olho os expoentes. Quanto maior o expoente, maior o número. Se a base for menor do que 1, eu olho os expoentes. Quanto menor o expoente, maior é o número. Ficou claro, né? Boa, consagrado. Seguinte, time. Mas aqui, Vander, as bases não estão iguais. Realmente, elas não estão iguais. Mas você vai ter que igualar essas bases. E de que forma você vai igualar essas bases? O caminho que eu adoto. Eu vejo qual é a menor das bases. No caso aqui é o 3, né? 3, 9, 27, 81, 243. Eu sei que o 3 é a menor base. Como que eu costumo resolver os exercícios? Eu pego a menor base e uso ela como parâmetro. Como assim, Vander? Eu vou pegar todas as outras e fazer com que as outras sejam transformadas na base 3. E para isso você usa aquela decomposição em fatores primos. Lembra que você vai dividindo por fatores primos aí, por números primos. Então, uma sugestão, tá? Eu sei o que você vai fazer. Você vai pegar o 9, vai decompor. Vai pegar o 27, vai decompor. Vai pegar o 81 e vai decompor. E pegar o 243 vai decompor. Não faz isso. Eu vou te explicar o porquê. Você vai levar um tempo aqui, mais um tempo aqui, mais um tempo aqui e mais um tempo aqui. Então, olha como que você vai trabalhar com esse exercício. Eu pego o maior termo. Mas vou começar pelo maior. Ei, segura a emoção. Começa pelo maior que você vai enxergar uma coisa muito bacana aqui. Eu vou pegar o 240, deixa eu mudar a cor, que fica melhor para você identificar aqui. Vou pegar o maior, que é o 243, e vou fazer a decomposição. Qual é o primeiro primo que eu tenho aqui possível de divisão do 243? O 2 não é, né? Porque é ímpar e o 2 só vai dividir números pares. Dá por 3? Dá. Como que eu sei? Tem uma técnica aqui de verificar essa questão de divisibilidade. É somar os algarismos do 243. 2 mais 4, 6 mais 3 dá 9. O 9 é divisível por 3? Sim. Então 243 também é. Toda vez que a soma dos algarismos for um múltiplo de 3, o número é divisível por 3.
Nossa, isso é para qualquer número? Não, essa é a regra de divisibilidade por 3. Pegou a visão? Boa. Então vamos começar por 3 aqui, ó, Paquito. 243 dividido por 3 vai dar 81. Ah, campeão! Você vê que já apareceu um termo aqui. Por isso que você pega o maior. Quando você pega o maior e vai fatorando, vai fazendo essa decomposição, os outros vão aparecendo, então ele já vai te entregando de grátis. Então presta atenção. Por 3 novamente, né? Vai dar 27. Olha, por incrível que parível, já apareceu 27 aqui, Paquito. Por 3 novamente. 9. Por 3 novamente. 3. E por 3 novamente. 1. Lembre-se, você vai fazer até isso aqui virar 1. Belezura? Boa. Então, o 243. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, o 243, ele é 3 elevado à quinta, né? Então, vou anotar aqui, ó, no cantinho. 3 elevado à quinta. Tá acompanhando? Boa. O 81. 1, 2, 3, 4. 3 elevado à quarta potência. O 27. 1, 2, 3. 3 ao cubo. E o 9, 1, 2 vezes. Você entendeu por que eu comecei pelo maior? Porque ele já te entrega todos os outros. Pessoal, eu sempre falo isso, principalmente para alunos que vão desenvolver simulado, que vão trabalhar no Enem, e os vestibulandos, incluindo também galera que vai fazer concurso aí. Qualquer concurso que você venha fazer, inclui-se aí concursos de carreiras militares, que não é só o que você sabe, é de que forma você usa o conhecimento que você tem. Você poderia muito bem ter feito 9, depois 27, depois 81, 243, enfim. Só que aí é onde você perde tempo de resolução. E lembre-se, vou fazer uma conta simples com você aqui, aproveitar a aula de matemática. Se você vai fazer uma prova, uma única prova, no qual você tenha 20 questões de matemática, falando de 20 questões de matemática, se você economizar 30 segundos por questão, você está economizando 10 minutos da sua prova. Então é interessante você pensar um pouco nisso, tá bom? Voltando aqui. Bem, Vandeira, aqui já está na base 3, não vou mexer. O 9 não está na base 3 ainda, mas eu já sei que o 9 é 3 ao quadrado. Então isso aqui vai ficar 3 ao quadrado, só que isso tudo elevado a 20. Lembra da propriedade anterior que eu falei? Potência de potência? Você vai multiplicar aqui. Então, 2 vezes 20, 40. Ah, Vander! Isso aqui é 3 elevado a 40? É. Por enquanto temos um campeão. Por enquanto. Esse é o campeão por enquanto. Esse aqui já tá fora. Esse aqui já era. Ih, já era. Foi embora. 27 é 3 ao cubo. Chama. 3 ao cubo. Isso elevado a 14. Ao cubo. 3 elevado ao cubo. Isso elevado a 14. 3 vezes 14 dá 42. Então, isso é 3 elevado a 42. Ainda temos um campeão, que é o 3 elevado a 45. Tchau, bebê. Perdeu a vez. Vamos para o 243. Beleza? Vou para o 243. 243, tá ali, 3 elevado a quinta. Isso tudo elevado a 9. Desculpa. Isso aqui vai dar 3 elevado a 45. Empate técnico. Temos um empate técnico. Vamos dar uma olhada agora no 81. Mas peraí. Tá com cheirinho de sucesso, né? Porque peraí, se ele quer o maior, você não pode ter duas alternativas corretas. Essas duas foram descartadas. Parece meio que cheirinho aqui de
alternativa correta. Vamos ver? 81, 3 elevado à quarta, Paquito. Isso elevado a 12. 4 vezes 12 deu 48. Temos um vencedor, 3 elevado a 48. Então, a alternativa E é a alternativa correta. Uma dica para você. Não é uma regra, mas acontece com uma certa frequência. Quando ele te propõe questões no qual você tem que avaliar e analisar as alternativas, eu começo sempre de baixo para cima. Nesse caso, obviamente, você deveria fazer todas, porque senão você não teria um comparativo aí. Mas pegue a visão. Questões no qual você tem que analisar, principalmente história, geografia, biologia, português, comece de baixo para cima. Porque o que ele quer? Que você perca tempo das análises que você está desenvolvendo e é aquela história dos 30 segundos que eu já contei, não vou repetir. Tudo bem? Então, a alternativa correta, a alternativa E. Ficou claro? Pô, exercício bacana, envolve muita coisa e faz um resgate de bastante conteúdo, além de algumas dicas importantes para você. Belezura? Vander, tem mais? Óbvio que tem. Segura a emoção que eu vou colocar mais um para você agora. Bora lá, time! Falei para você que degrau por degrau os exercícios ficariam mais elaborados. Olha só, já temos algo mais interessante para você no quadro. Ele quer que você determine o valor dessa fração. E como que eu vou fazer? Primeiro, eu já observo que as bases não são iguais. Já é um norte para onde eu tenho que caminhar. Deixar as bases iguais. Se você recordar, vai lembrar que 4 é 2 ao quadrado. Já melhorou. Vai lembrar que o 8 é 2 ao cubo. Wander, já resolvi o problema então. Vou deixar tudo na mesma base. Calma. Por que calma? Aqui é o seguinte. Você tem uma soma e uma subtração. Aqui não é uma multiplicação, no qual você poderia simplesmente aí conservar a base e somar. Wander, mas tem essa divisão aqui nessa fração. Sim, mas eu deveria resolver o numerador e o denominador para conseguir agrupar o que for possível. E olhando para o denominador aqui, tem um 32. Se você não lembra, você pode pegar o 32 e decompor o 32. 2 dá 16, 2 dá 8, 2 dá 4, 2 dá 2, 2 dá 1. Ele dá 2 elevado à quinta. Wander, então vamos mexer um pouco? Vou mexer um pouco com você sim, time. 2 elevado a 98, desculpa. Mais o 4, 2 ao quadrado. Olha a propriedade aparecendo de novo aqui, hein? Fica esperto, time. Menos 2 elevado ao cubo, isso tudo elevado a 34. E aqui, 2 elevado a 99, não vou mexer, menos. O 32, o que você pode fazer, time? 32 você pode fazer como 2 elevado à quinta, isso tudo elevado a 20, mais 2 elevado a 101. Se você observar, já está com cara de que vai acontecer uma situação onde muitos perdem a questão. E eu vou te mostrar qual é. Aqui, ó, 2 elevado a 98, não tenho que mexer. Aqui vai multiplicar. Então, 2 elevado, deixa eu ajustar porque ficou muito perto, senão aí da sua casa você vai se perder. Só descer um pouquinho aqui que fica melhor para você. 2 elevado a 98, melhorou, mais 2 elevado a 100, que é essa multiplicação aqui, menos 3 vezes 34, 2 elevado a 102. Belezura! Agora, isso tudo dividido por 2 elevado a 99, menos 2... Olha, a mão chega a tremer para você cancelar. Não pode. Paquito, é o seguinte. Por que você não pode cancelar aqui? Uma soma, uma subtração. Se isso aqui fosse multiplicações, por exemplo, fosse 2 elevado a 98 vezes 2 elevado a 100 vezes 2 elevado a 102, e aqui fosse vezes também,
você poderia simplificar. Como não é o caso, você não pode simplificar. Mas, né, vamos aqui para a gente não se perder, 2 elevado a 101. E aqui é que eu falo para você que faz a diferença de você elaborar um número considerável de exercícios dentro da sua realidade, óbvio. Ah, Wander, eu não tenho tanto tempo. Faça o máximo que você puder de exercícios dentro daquilo que você tem de possibilidade. Porque isso faz diferença. Faz você enxergar, por exemplo, sacadas como a que eu vou mostrar para você agora. A ideia seria você ter fatores em comum. E olha o termo que eu usei. Poxa, se tivesse a multiplicação, poderia cancelar. Então, observa. Wander, aqui eu não tenho fatores em comum. Tem. Ele está escondido, mas você tem sim. Eu vou separar aqui para ficar até melhor visualmente para você, porque agora é o grande finale. O 2 elevado a 98, vou mantê-lo aqui. Mas o 2 elevado a 100, eu vou trocar a roupa dele para você. Olha só. Ah, é mesmo, Wander, é 2 elevado a 100. Sim, gente, porque conserva-se a base e somos expoentes. Você já viu isso em algum lugar. Menos, já sei o que você vai fazer, você vai escrever o 102 usando o 98, mas Wander, você não falou para mim por que você está usando o 98. Qual é o seu objetivo aí em usar o 98? Porque aí eu faço aparecer um fator comum em todos e consigo colocar esse termo em evidência. Essa é a sacada do exercício. Ah, você vai fazer a mesma coisa embaixo e vai colocar o 99. É uma saída. Mas eu não vou colocar o 99 e eu vou explicar para você o porquê. Vou colocar 2 elevado a 98 vezes 2 elevado a 1. Continua valendo a mesma coisa, tá? Menos 2 elevado a 98 vezes 2 ao quadrado. Continua valendo a mesma coisa. Mais 2 elevado a 98 vezes 2 ao cubo. Continua valendo 2 elevado a 101. Só troquei a roupa ali. Por que eu fiz isso? Porque aqui 2 elevado a 98 apareceu em todos. Wander, aqui também apareceu. Isso. E por incrível que parível, eu posso pegar esse termo que apareceu e colocá-lo em evidência. Quando você tira o 2 elevado a 98, sobrou um termo que você não está visualizando aqui, ó, que é esse 1. Então, aqui dentro, sobrou 1 quando eu tirei ele, tá? Não posso tirar e não deixar nada. Porque quando você volta com a distributiva, ele cai aqui novamente, tá bom? Wander, tirei e coloquei em evidência. Sobrou o 2 elevado a 2. Wander, tirei e coloquei aqui. Sobrou o menos e o 2 elevado à quarta. Ah, agora é a hora que você vira e fala, agora eu se consagro, neném, porque eu vou pegar o 2 elevado a 98 e aqui sobrou 2 elevado à primeira menos o 2 ao quadrado mais o 2 ao cubo. Ah, Wander, você falou que se aparecesse uma multiplicação entre os fatores aqui, você poderia fazer o quê? Cancelar. E é por isso que eu uso 2 elevado a 98 também no meu denominador, porque eu sei que eu poderia cancelar. Nossa, mas como que você pensou isso? Eu pensei da seguinte forma, fazendo vários exercícios. Quanto mais exercícios você faz, mais sacadas você enxerga dentro de uma possibilidade aí de desenvolvimento. Agora ficou 1 mais 2 ao quadrado, que é 4, menos 2 elevado à quarta, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 16. Dividido por 2 elevado a 1, que é o próprio 2, 2 ao quadrado, que é 4, e 2 ao cubo, que é 8. Agora, Paquito, mel na chupeta. 1 mais 4 dá 5. 5 menos 16 vai dar quanto? Isso, boa, menos 11, time. 2 menos 4 dá menos 2. Menos 2, opa, a voz falhou, estou precisando de um mel mesmo. Olha. Menos 2 mais 8 vai dar 6, então vai dar menos
11 sobre 6. A alternativa B de bosque, a alternativa correta. Olha que exercício maravilhoso. Olha quanta coisa você pegou. Olha quanta propriedade você absorveu. E não só a propriedade. Não é a propriedade pela propriedade que a gente está trabalhando aqui hoje. É a técnica que você utiliza para aplicar a propriedade que você tem. Pegou a visão, meu consagrado? Vamos resolver mais um? Vou colocar mais um exercício para você então aqui no quadro. Segura aí. Time, eu falei que ia colocar mais um, mas eu não me controlo. Coloquei 2. Não olha para cá não. Já olhou. É. Vamos concentrar aqui, Paquito. O número de algarismos do produto 5 elevado a 15 vezes 4 elevado a 6 é... Cara, olha esse aqui. Ele fala, agora já era. Já era nada. Esse é especial, esse aqui é com muito amor, tá? Porque esse aqui, ele faz uma diferença absurda. Principalmente se você estiver fazendo essas carreiras mais concorridas, uma questão, só para dar um exemplo para você. Vou pegar um exemplo do vestibular mais concorrido que nós temos aí, que é o vestibular da FUVEST. Quando você passa de 50 acertos, 54 acertos para ser mais preciso, cada uma questão que você acerta, você deixa para trás 3.000 candidatos. Então, olha como eu falo para você que é importante isso. O número de algarismos desse produto aqui, como que você vai fazer? Primeiro, deixar da mesma base seria uma sacada boa. Não dá para eu fazer o 5 virar 4, nem o 4 virar 5. Wander, eu vi nos exercícios anteriores que você pegou 4 e transformou em 2. Mas o 5 você não consegue transformar em 2. Ixi, agora? Vou usar uma sacadinha legal com você, tá? Presta atenção. Tem uma propriedade que ela fala que se você tem isso aqui, A que multiplica B elevado a M, por isso que eu falei que hoje eu teria várias propriedades para você, Paquito. Ele pode ser escrito como A elevado a M vezes B elevado a M. Parece com isso aqui? Parece. Eu tenho A e tenho B. Mas, Wander, aqui era a mesma coisa, né? Então faça parecer a mesma coisa, Paquito. De que forma? Usaremos algumas coisas aqui, algumas ferramentas. O 5 eu não tenho muito como mexer, então vou deixar como 5 elevado a 15. O 4 eu tenho como mexer, eu sei que ele é 2 ao quadrado, e isso tudo elevado a 6. O 5 continua elevado a 15. Aqui a propriedade. Nossa, mas chegou perto! Mas não está igual. Faça ficar igual. Como? 5 elevado a 3 multiplicado por 5 elevado a 12. Continua sendo 5 elevado a 15. E aqui 2 elevado a 12. Ah, Wander, eu não estou acreditando. Sério, por isso que eu falei da diferença de você fazer vários exercícios. Vai te dando repertório para você conseguir enxergar esse tipo de situação. Isso aqui se assemelha? Se assemelha. Então faz o processo inverso. Volta. Como assim? Olha aqui, neném. 5 ao cubo que multiplica 5 vezes 2. É a mesma coisa? É. Porque 5 vezes 2 dá 10. Então isso fica 5 ao cubo vezes 10 elevado a 12. Ele quer saber quantos algarismos tem. Aqui eu já sei que 10 elevado a 12 tem 12 algarismos. E aqui, vou te contar. 5 ao cubo não é 5 vezes 5 vezes 5? 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Então isso aqui é a mesma coisa aqui. 125 vezes 10 elevado a 12. 1, 2, 3 com 12 deu 15 algarismos. Alternativa B de bosque, alternativa correta. Olha lá. Use a propriedade ao seu favor. A propriedade é uma ferramenta. Muitas vezes eu estou dando aula, o aluno fala, nossa, mais uma propriedade? Sim. Eu falo, Paquito, mais uma propriedade, porque essa propriedade ela serve como uma ferramenta para facilitar a sua vida e não para dificultar.
Aprenda a usar a seu favor o que você tem de recurso aí, criando mais repertório. E aí eu coloquei um da FUVEST, né, para fechar. Aí você fala, nossa, qual a metade de 2 elevado a 22? Wander, é simples. Faço 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso 22 vezes, e depois vejo qual é a metade. Acabou a prova, né, campeão? Ô, Flor do Campo, como que você vai fazer? Toda vez que você quer a metade de algo, o que é a metade de algo? Dividir por 2. Tá, e aí? Ei, neném. A metade de algo não é dividir por 2? Que expoente que eu tenho aqui? Que divisão é essa? Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Ou seja, 2 elevado a 21 é a metade de 2 elevado a 22. E aí a galera pega esse exercício, é FUVEST, não vou acertar, é difícil, é impossível. Não, gente, use a técnica. Usou a técnica, as coisas vão acontecer. Beleza? Nossa, que vídeo longo! Gente, por hoje é só, é isso. É o fim. Mas teremos mais, teremos radiciação e um monte de coisa de matemática que eu vou colocando para vocês aí no canal. Então, se você curtiu a aula de hoje, chega na voadora no like, ativa o sininho de notificações, inscreva-se no nosso canal, belezura? Turma, time, consagrados, Paquito, Fofolete, Champs. Um beijo aí pros rapazes, abraço pras garotas, bora!